Os seres vivos, eles apresentam uma característica comum para que as trocas gasosas aconteçam, que é a necessidade de ter uma superfície que seja úmida, né, para que as trocas gasosas aconteçam. No caso dos animais que vivem em ambiente aquático, o contato com a água já é natural. Aqueles que vivem em ambiente terrestre, eles mantêm uma umidade a partir do próprio corpo. Alguns apresentam trocas gasosas pela pele, que é o caso dos anelídeos, né, das minhocas, e dos anfíbios, o sapo, a rã, a perereca, que tem a pele bem úmida para que essa troca gasosa aconteça. Peixes, larvas de anfíbios, moluscos aquáticos e os crustáceos fazem trocas gasosas através das brânquias. Os insetos utilizam as traqueias para a troca gasosa. Os vertebrados tetrápodes, que é o nosso caso, fazem uso dos pulmões. E tem aqueles seres vivos que não apresentam sistema respiratório, que são os poríferos, os quinidários, os plateumintos, lembram da planária? Os nemateumintos, que entra a lombriga. Então, eles não têm sistema respiratório e nem sistema cardiovascular. Então, todas as trocas gasosas acontecem por difusão. Nosso foco de estudo é o sistema respiratório humano. Então, ele é constituído pelas vias aéreas, que nós temos as cavidades nasais, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, e pelos pulmões. E dentro dos pulmões que nós temos os alvéolos pulmonares, que eles têm muitos capilares sanguíneos, e é onde vai acontecer a hematose. O que é a hematose? É a troca do sangue venoso pelo sangue arterial. E qual seria a função do sistema respiratório? Então, a função dele é retirar o oxigênio do ar atmosférico. Por que esse oxigênio tem que entrar dentro do meu corpo? Porque ele é necessário para que as células consigam realizar as suas funções. E faz parte desse processo também, então, a entrada do oxigênio e a saída do CO2. Eu preciso eliminar esse dióxido de carbono do meu corpo e assim reduzir a acidez do meu sangue. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o oxigênio ele tem que entrar pelo nariz e o CO2 precisa sair pela boca, tá? Eu tenho que respeitar esse processo. O nosso sistema respiratório, ele é formado pelos pulmões, então nós chamamos de pulmonar. Nós temos as vias aéreas, né, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, que são as porções condutoras, né, são eles que vão pegar o oxigênio do ar e enviar para os pulmões, que vai fazer parte da minha porção respiratória. Quando esse oxigênio entra dentro do nosso organismo, ele vai reagir com a glicose. E esse processo de oxigênio reagindo com glicose no interior das células é chamado de respiração celular aeróbia. Pessoal, o que vai acontecer na cavidade nasal? É o local onde o ar vai ser aquecido, onde ele vai ser filtrado e onde ele vai ser umedecido. Se esse processo não acontecer, a troca gasosa não será eficaz. Então, por isso que o ar tem que entrar pelo nariz. Quando ele passa pela cavidade nasal, ele vai passar pela faringe. A faringe é uma estrutura que vai ser comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Depois, o ar vai ser encaminhado para a laringe, que é onde a gente tem a epiglote, que a gente viu na aula passada, que é aquela estrutura que vai evitar que os alimentos entrem na traqueia. Então, a epiglote conduz o alimento para o sistema digestório e o ar para o sistema respiratório. E aqui nós também temos as pregas vocais, que vão ser responsáveis pela nossa voz. Depois disso, o ar vai passar pela traqueia, que é um órgão revestido por tecido epitelial ciliado, e ele também produz muco. E esse muco vai reter as impurezas e os micro-organismos que vão estar entrando com o ar. Pessoas que são fumantes, ficam sem esses cílios e daí tem dificuldade respiratória. Depois, o ar vai ser encaminhado para os brônquios, que é uma ramificação da traqueia, e na ponta dele nós temos os bronquíolos, que é onde a troca gasosa vai acontecer através dos alvéolos pulmonares. Então, aqui, coloquei para vocês todas as vias aéreas, em destaque ali a cavidade nasal, está mostrando para vocês que a entrada do ar se dá pelo nariz. Ali nós temos a produção do muco. Esse muco é responsável pela limpeza, ele vai reter as partículas que ficam ali e também vai umedecer o ar que foi inspirado.
E também tem os vasos sanguíneos, que são responsáveis por aquecer o ar. Por isso, a importância de vocês estarem respirando pelo nariz. A faringe, né, que é o órgão comum ao sistema digestório e respiratório, e a laringe, que vai se comunicar com a faringe pela glote. Já vamos ver a glote. Para que você não se afogue quando você está engolindo um alimento, a tua epiglote vai fechar. Quando ela fecha, ela conduz o alimento para o sistema digestório. Quando você está respirando, a tua epiglote fica aberta e conduz o ar para o seu sistema respiratório. Nos meninos, também na epiglote, a gente vê aquela proeminência laríngea, também chamada de pombo de Adão. E conforme eu citei para vocês nos slides anteriores, é nessa região que nós temos as pregas vocais. O ar passa, vibra e assim a gente tem a produção do som. Na sequência, nós temos a traqueia, que é esse canal cartilaginoso. Ele é oco, então o ar passa tranquilamente. E lá no finalzinho da traqueia, nós temos uma bifurcação. Essa bifurcação formam os brônquios. Esses brônquios, eles penetram nos pulmões e se ramificam, formando os bronquíolos. E na extremidade do bronquíolo, nós temos uma estrutura chamada de alvéolo pulmonar, que é cheio de vasos sanguíneos. Nós temos aproximadamente 200 milhões de alvéolos pulmonares em cada pulmão. E é nesse local que nós temos a troca gasosa acontecendo. Para que a respiração aconteça, nós temos 3 mecanismos básicos, né? Para que nós temos a entrada do oxigênio e a saída do CO2. Então, tudo tem início com a ventilação pulmonar, que é a inspiração, a entrada do oxigênio, e a expiração, que é a saída do CO2. E isso acontece por ação de músculos. Nós temos ali o diafragma e os músculos intercostais. Esse oxigênio chegou lá nos meus pulmões e lá nos alvéolos pulmonares vai ocorrer a hematose, que é a troca gasosa, e eu tenho que ter os transportes desses gases. O oxigênio tem que ser distribuído para todas as células do meu corpo e o CO2 precisa ser retirado através da expiração. A primeira fase é chamada de ventilação pulmonar, então é ela que permite que o ar seja renovado dentro do nosso sistema respiratório. Nós já vimos que nós temos aqui alguns auxílios, né, que é o diafragma e os músculos intercostais. O que permite que o ar entre nos pulmões é o processo de inspiração. Então, ó, inspiração. O oxigênio entrou pela sua cavidade nasal. Quando a inspiração acontece, o teu diafragma abaixa. Ele abaixa para que a tua costela consiga se elevar e que a tua caixa torácica consiga se expandir e se encha de ar. Já na expiração, ó, sai ar dos pulmões. Para que saia, vai acontecer o contrário. O teu diafragma vai se elevar, as tuas costelas vão se abaixar e a tua caixa torácica vai diminuir. Por quê? Porque o ar vai sair. Então, a inspiração é a entrada de ar nos pulmões e o teu diafragma vai abaixar para isso. Expiração é a saída de ar dos pulmões. E isso acontece quando o diafragma se eleva. Pessoal, os pulmões, o direito, ele é um pouco maior do que o esquerdo. Ele tem 3 partes. O esquerdo, ele tem apenas 2. E ele vai ser menor porque eu tenho o coração sendo localizado bem próximo ao lado esquerdo do meu pulmão. Então, por isso que dá essa diferença de tamanho. E externamente, ele é formado por um tecido conhecido como pleura. E esse ar que foi inspirado, ele chega até os alvéolos pulmonares, que ficam lá dentro dos nossos pulmões. Aí, o que vai acontecer aqui? O oxigênio chega e passa para o sangue que era venoso. Então, você tem um sangue que estava dentro do teu corpo, que deixou o oxigênio e voltou cheio de CO2 para dentro do teu pulmão. Ocorreu a troca gasosa. O que é essa hematose? O sangue venoso vai perder o CO2 e vai receber o oxigênio.
e ele vai se tornar o sangue arterial. E é esse sangue arterial que vai ser levado pelos capilares por todo o teu corpo, distribuindo esse oxigênio para as suas células. Tá? Então, a hematose nada mais é do que o sangue venoso, pobre em oxigênio, ganhando o oxigênio que foi inspirado, se tornando sangue arterial. E como que esse oxigênio e esse CO2 é transportado dentro do nosso corpo? A gente já sabe que isso acontece dentro dos nossos capilares. Porém, o oxigênio, ele apresenta uma baixa solubilidade. Então, somente 3% dele vai ser transportado via plasma, aquela parte líquida do sangue. A maior parte desse transporte acontece porque o oxigênio, 4 moléculas de oxigênio, na verdade, se ligam com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. E esse quesito deixa o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, mais vermelho. O CO2 ele já é mais solúvel, então ele vai estar sendo distribuído pela parte líquida do sangue, 7% do total. Também vai ter via hemácia, que ele se liga com a hemoglobina, formando a carbohemoglobina. E nós temos também na forma do íon bicarbonato. Aqui equivale a 70%. Por isso, gente, que se eu não eliminar esse CO2, ele vai causar acidez. Porque vejam, ó, eu tenho HCO3. Então, eu tenho que cuidar com isso, porque ele vai causar em excesso a acidez do meu sangue. Então, por isso que eu tenho que respirar certinho e eliminar esse CO2. Aqui cabe uma ressalva quando, ao invés do oxigênio ou ao invés do CO2 se ligar com a hemoglobina, o óxido de carbono se ligar com a hemoglobina. Lá no caso da Boate Kiss, no caso de uma garagem que você fica acelerando, uma lareira que não esteja corretamente instalada, o monóxido que é liberado ali, ele tem mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio e o próprio gás carbônico. E a pessoa vai perdendo os sentidos e, dependendo da quantidade, ela não acorda mais. Então, é bem sério. E esse gás, ele não tem cheiro, ele não tem cor, então você não percebe a presença dele. Tá? Então, tomar cuidado com esses detalhes, ainda mais agora que está mais friozinho, usa lareira, fogão a lenha. Então, eu tenho que ter certeza que a queima daquele material, daquele combustível, né, no caso a lenha, está sendo eliminado para fora pela chaminé. Pessoal, e como que o meu corpo percebe que está ocorrendo uma acidificação, né, uma acidose? Galera, nós temos o efeito tampão, que o meu corpo ele é uma maquinaria que tenta controlar o pH ideal. E se ele percebe que tem diferenças deste pH, ele vai tentar reagir. E isso acontece com a ação do sistema nervoso central. Então, lá na tua nuca, você tem uma região chamada de bulbo raquidiano. E ele percebe o acúmulo de CO2 no sangue. Aí, o que vai acontecer? Você começa a inspirar mais. Então, ele quer que entre mais oxigênio para que saia CO2, para que o pH volte a ficar nos valores ideais para a nossa sobrevivência. Então, eu tenho o sistema nervoso trabalhando junto com o meu sistema respiratório, através de sinais nervosos que ele vai mandando lá para aquele teu músculo, para o diafragma e para os músculos intercostais, para que eles trabalhem mais, evitando a acidose. Temos algumas doenças que estão relacionadas ao sistema respiratório, né? A pneumonia, que pode ser causado por vírus, por um fungo, por um protozoário, mas principalmente por bactérias. Ela inflama os alvéolos, eles ficam cheios de muco, ficam cheios de pus e vão formando líquidos. E esses líquidos, eles vão dificultar o processo de troca gasosa. Então, a pneumonia geralmente ela vem junto de tosse, uma tosse com bastante secreção, com muita dor, com febre alta, com calafrio, com dor de ouvido, a respiração fica curta, fica ofegante, então os sintomas são bem judiados. Nós temos também a bronquite, que é a inflamação dos brônquios e bronquíolos, e também essa secreção ela vai ficar dentro dos brônquios e dos bronquíolos, dificultando a respiração. Nós temos o enfisema pulmonar, que eu vou ter destruição dos alvéolos,
essa destruição ela acontece de maneira gradual, conforme vocês veem ali na imagem. E aí o ar que foi inalado, ele vai se acumulando nos alvéolos e a hematose acaba não acontecendo, né? A enfisema pulmonar, ela é comum em pessoas que fumam, mas pode ser um fumante passivo atingido também. E nós temos a rinite alérgica. Ela é uma inflamação da cavidade nasal e ela pode ser causada por poeira, por esporos de fungo, por um ácaro, por pólen, por algum cheiro. Então, é uma inflamação da cavidade nasal. Claro, gente, nós temos a gripe, nós temos hoje o Covid, que são doenças que afetam o nosso sistema respiratório. Pessoal, então na aula de hoje nós conhecemos um pouquinho mais sobre o sistema respiratório, sobre do que ele é constituído, qual é o caminho do ar. Então, coloquei aqui para vocês o desenho novamente, representando as estruturas, né, os órgãos que formam o sistema respiratório, qual é o caminho do ar, as cavidades nasais, através da inspiração, que é a sua entrada, até os alvéolos pulmonares, onde ocorre a troca gasosa, e nós vimos quais são as fases da respiração orgânica, que é a ventilação, que nada mais é do que a inspiração e a expiração, a hematose, que é a troca dos gases propriamente dita, e o transporte desses dentro do nosso organismo. Qualquer dúvida, nós vamos nos encontrar daqui a pouquinho no Google Meet para realizarmos umas atividades, tá? Então, fotografem as atividades que vocês fizeram no caderno nessa primeira aula e enviem para a professora.